Boa noite a todos. Como todos já sabem, hoje nós vamos ter a palestra sobre os vínculos e fortalecimentos familiares, que vai se apresentar pela palestrante Ana Luísa, advogada, formada pela USP, com mestrado e doutorado na advocacia familiar. Então hoje ela está aqui, nós agradecemos a sua presença, ter vindo aqui, essa comunidade toda, e vou pedir que todos se levantem para a gente fazer uma oração, uma Ave Maria, para Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigada. Obrigada. Olha, eu gostei que a gente já começou com uma oração aí pelos outros, né? Muito obrigada pela disponibilidade de vocês. Muito obrigada por terem vindo hoje. E é uma alegria poder falar sobre um tema tão importante, né? Já houve alguns spoilers aí que a gente vai falar. A gente fala sobre a importância de políticas públicas voltadas ao fortalecimento de vínculos familiares. Então, assim, quem são esses vínculos familiares, né? Eu já vou falar para vocês mais ou menos qual vai ser a estrutura da nossa conversa de hoje, para vocês saberem onde a gente vai chegar, e aí no final a gente vai conversando e abre espaço para as dúvidas, tá? Então, é o seguinte, a gente vai tratar sobre qual que é o impacto que o vínculo dentro da família tem para os filhos e para os cônjuges. Então, é uma coisa muito importante da gente entender. A gente vai falar sobre a qualidade desses vínculos, porque muitas vezes a gente tem a sensação de que é suficiente, né? Que a gente tem uma família bem estruturada, que os cuidadores sejam pessoas bem orientadas, mas qual que é a qualidade desse vínculo, qual o impacto isso tem para as pessoas dentro dessa família e os impactos para a sociedade. Depois a gente vai falar sobre os perfis de parentalidade. Então, os perfis de pais, quais são os pais que são os pais negligentes, os pais autoritários, qual que é o ideal de perfil de parentalidade, o impacto que isso tem para as crianças e das consequências que tem em termos comportamentais para essas crianças. E a gente vai conversar um pouco também sobre quais são os caminhos que a gente tem do ponto de vista pessoal, então o que a gente pessoalmente pode fazer para mudar esse cenário, para melhorar a qualidade dos vínculos dentro da nossa família, mas também pensar em termos sociais, né? Como a gente pode fazer com que esse bem que a gente conheceu dentro do nosso lar possa ser replicado para milhares e milhares de famílias, né? Aqui no nosso Brasil, tá bom? A gente vai conversar um pouco sobre o que funciona, o que não funciona, em termos estatísticos mesmo, e pensar quais são os caminhos possíveis para a gente encontrar as melhores soluções, tá bom? Então assim, é assim que se transforma um país, né? Uma casa de cada vez. Grandes mudanças na sociedade são reflexos de pequenas mudanças em nossas famílias. A gente acabou se habituando a achar que a política é o grande problema, né? Os políticos são o grande problema da sociedade, uma parte da solução, e que se a gente se afastar dessa lógica, do sistema e tal, vai estar tudo resolvido. O que a gente foi vendo é que, na verdade, a raiz dos grandes problemas que existem no Brasil estão bem debaixo dos nossos olhos, eles estão dentro dos nossos lares, né? E a solução do problema parte desse propósito. Então, quando a gente estuda da família, vai esperto de mundo. A política, como eu falei, os políticos não são um reflexo do que o povo é. Como a gente pode trabalhar para que esse povo seja um povo mais saudável, um povo mais comprometido com os valores? Então, aqui a gente tem que o consumo de drogas entre adolescentes no Brasil aumenta 47,6% em uma década e 63% já experimentaram álcool, tá? Então, aqui a gente vai colocar os problemas na ninguém para ninguém perder esperança, tá? Então, mas é importante a gente saber em termos numéricos, em termos de quantidade, em termos de impacto, o que está acontecendo com os nossos jovens, o que está acontecendo com as futuras gerações. Então, o número de adolescentes apreendidos cresce 6 vezes em 12 anos. Então, aqui a gente está pensando em termos de também impacto social. A gente estava analisando, né, essa palestra, ela foi toda redigida pelo atual secretário da Família de Osasco, que foi o diretor da Secretaria da Família em âmbito nacional, né, do governo anterior. Então, foi uma análise que foi feita em todo o Brasil, uma série de polos de pesquisa nacionais e internacionais para poder entender os verdadeiros impactos que acontecem. Então, na Fundação Casa, o valor que é investido para
jovens é de cerca de R$10.000. Então, cada um dos menores atendidos custa R$10.000 para o governo. Isso em termos atuais, porque se for pensar em termos de impacto social, de sistema de saúde, né? Então aqui a gente está falando também do impacto por todo de orçamento. O Brasil ocupa o segundo lugar entre os países da América e Caribe em gravidez e adolescência. Então houve uma pesquisa ainda mais recente, mais recente aqui, né, porque é de 2023, mas eles fizeram uma nova análise de 2024 que demonstrou que caiu o índice no Brasil, porém continua sendo muito alto. A gente continua sendo um dos campeões aí em termos de gravidez e adolescência. E aqui, os principais responsáveis, a gente vai ver um pouco mais pra frente, são os pais negligentes, né? Então, quando você consegue identificar, saber onde seu filho está, com quem ele está fazendo e o que ele está fazendo, esses índices reduzem pela metade. É muito interessante, né? Só o pai saber com quem a criança está, onde ela está e o que ela está fazendo, esse índice já cai pela metade. Então, as análises são feitas em cada um desses lados. Qual que é o elo que conecta todas essas realidades, né? Esse cenário, triste, é um cenário que, de fato, a gente tem que lutar muito para melhorar. A qualidade das relações no interior das famílias. Então, como eu já disse para vocês, mais do que a gente, graças a Deus, poder contar com uma família bem estruturada, ou então, muitas vezes isso não pode se dar necessariamente, né, de figura de pai, limites, mas às vezes os cuidadores, né, às vezes a gente acaba ficando muito tranquilo, né, mais do que tranquilo, a gente acaba ficando um pouco incomodado, achando que não, tá tudo certo, eu tenho que cuidar do meu filho quando eu estou trabalhando, ou então, né, eu e meu marido, a gente está de alguma forma presente, né, mais presente. Acontece que a gente tem que analisar a qualidade disso, interessante, né? Porque muitas vezes é essa qualidade que vai determinar o rumo daquela educação. E é essa qualidade que vai fazer com que você, de fato, consiga ter um filho que vai ser um filho feliz e que vai ser um filho que vai gerar impactos muito positivos para a sociedade. Então, pensa nisso, né? Nesse individual e nesse todo. Então, adolescentes de 13 anos de pais negligentes, que a gente estava falando, que monitoram pouco e respondem pouco às suas necessidades, têm 2 vezes mais chances de iniciar a vida sexual cedo do que os protegidos. Então, pais que monitoram onde seus filhos estão, com quem estão, o que fazem, além de exigir que sigam regras, têm menos chance de enfrentar problemas como abuso de álcool e drogas na adolescência. Então, essa daqui foi uma análise que foi feita sobre o Brasil de um observatório internacional. Então, eles analisaram no Brasil qual que é o impacto dessa postura dos pais no comportamento dos filhos em termos de início da vida sexual. Então, é super triste, porque essa análise foi feita assim, de crianças que iniciam a sua vida sexual com 13 anos de idade. Aqui a gente não está falando só dos impactos em termos físicos, né, de gravidez da adolescência, de sistema de saúde, mas também os impactos emocionais. A gente vai ver um pouco mais para frente, isso também está intimamente relacionado aos índices de suicídio, por exemplo. Então, a criança que é exposta a esse tipo de violência, que na verdade é sempre considerado, né, os relacionamentos sexuais antes de 14 anos são sempre entendidos como violência. Então, essas violências que as crianças são expostas, muitas vezes por negligência dos pais, fazem que também elas passem a ter esse tipo de comportamento suicida, né? Então, a falta de atenção dos pais, que a gente vai ver um pouco mais para frente, faz com que esse consumo de droga, de fato, se estabeleça em sua vida e, enfim, a maior parte das crianças tem muita dificuldade para conseguir superar e acabam sendo viciadas de fato. Depois, esse risco diminui ainda mais quando, olha que interessante, a gente vai ver um pouco mais para frente sobre o estabelecimento de limites e a abertura para as conversas, que são coisas que têm que necessariamente caminhar juntas. Então, aqui, ó, esse risco diminui ainda mais quando os pais também dialogam e explicam as razões das regras e participam ativamente do dia a dia dos filhos. Então, aqui não é necessário, aqui a gente está falando sobre essa qualidade do relacionamento que há dentro da família. Cerca de 25% dos pré-escolares, ou seja, antes da criança entrar na escola, em áreas urbanas, têm transtornos mentais relacionados a fatores como estresse nas relações familiares e baixo contato capital social. Olha só, a gente tem 25% de crianças que nem entraram na escola e que já apresentam problemas de estresse. Imagina, a criança tem 4, 5 anos de idade e aí ela já apresenta, já é diagnosticada com uma série de problemas psicológicos por conta desse problema que há dentro da família. Pode ser, claro, a gente depois vai ver em uma série de situações que há excesso de violência, há excesso da criança exposta a uma série de circunstâncias, mas também há os pais que são negligentes, os pais que não conversam com essa criança, que não têm carinho por essa criança, que
que muitas vezes ou são, deixa eu ver depois para frente, que são muito autoritários e usam, seja de força, seja de violência moral, sem satisfazer as necessidades emocionais que essa criança tem. Se a forma como a gente se relaciona em casa impacta tanto a sociedade, como a gente pode adquirir hábitos de convívio que sejam melhores? Então, daqui a gente vai falar um pouquinho sobre os estilos parentais, que eu acho super interessante. Foram dividido em são 4 quadrinhos, né? Então, aqui a gente tem os eixos, né, de exigência e de responsividade. O que é essa responsividade? A responsividade é essa exigência. Então, a exigência é você estabelecer os limites, você estabelecer quais são os níveis que você vai exigir daquela criança. E a responsabilidade é quanto você escuta e atenta às necessidades emocionais do seu filho. Então, ouvir, dar carinho, estar presente, né? Saber o que ele precisa e dar aquelas circunstâncias, ainda mais do ponto de vista emocional. E essa exigência, então, quando os pais estabelecem regras e combinados, e fazem a exigência daquilo que foi estabelecido. E aqui a gente tem são 4 estilos, tá? Então vamos aos poucos para vocês ficarem curiosos. Mas aqui a gente tem um estilo autoritário. Então, o que é esse pai autoritário? Quais são as atitudes do pai autoritário e quais os impactos que isso tem na vida da criança? Na criança e no adolescente e nos adultos também, né? Então, às vezes também você, pais de vocês, às vezes têm filhos já criados, né? Ou netos, né? Agora, e a gente pensa, não, já passou a fase, na verdade. Os impactos que isso tem ao longo da vida toda, e o papel do pai é um papel constante, né? Então, a palavra de um pai tem muito impacto para a criança. Então, tem uma série de estudos que falam, os pais que elogiam, principalmente a figura masculina, tá? Que elogiam o filho, a criança tem a chance de ter rendimento acadêmico e profissional muito maior do que as que não recebem elogio dos pais. Isso é muito interessante, né? O poder que a gente, agora eu também me falei isso, o poder que a gente tem na vida dessas crianças e dos adolescentes e dos adultos, não importa, tem 60, 70 anos, né? Isso faz muita diferença. Nesse estilo autoritário, a gente tem muita exigência, então tem muitas regras, tem muita, né? Mas ele tem baixa responsabilidade, ou seja, são pais que são autoritários, que estão monitorando constantemente, definindo as regras de forma clara, mantêm regras rigorosas, mas eles oferecem pouco apoio emocional, mantêm comunicação limitada e oferecem pouco tratamento para essas crianças. Então, eles têm uma ação rígida, são punitivos e controladores. Os pais não têm regras, não encorajam o diálogo, não é isso, acabou, não tem conversa, não tem espaço para explicar as razões pelas quais aquilo foi estabelecido. É punitivo e utilizado sempre, né? Algum tipo de castigo. Ou seja, olha só, falou que faz, os meus pais chegaram, de surpresa. Tá vendo? Esses são pais encorajadores. Eu nem sabia que eles iam vir aqui hoje. Muito obrigada, tá vendo? E aí, de fato, a criança, a mãe, né? Tem esse estímulo para ir, para saber. E os pais esse aspecto controlador. Eles limitam a autorregulação agindo de maneira frustrante. Então, eles não dão espaço para que essa criança possa refletir sobre os porquês que ela age daquela forma. Eles não dão espaço para que essa criança de fato possa ter essa liberdade, que é verdadeira liberdade, né? Quando a gente coloca os porquês, quando a gente consegue conversar com nossos filhos, a gente dá a possibilidade de que eles possam agir de forma livre, que é se autodeterminar por bem. Então, assim, eu acho que eu já fiz isso, né? De que a gente possa ter essa capacidade de se autodeterminar e se colocar numa condição de escolher, de optar para aprender. Quais são os impactos do estilo autoritário para as crianças? Então, são crianças que têm maior risco de depressão e ansiedade. Então, tem muito essa questão da expectativa dos pais, do medo do castigo. E o uso abusivo de substâncias, olha só que interessante, como forma de escape às necessidades emocionais não atendidas em casa. Então, a criança, muitas vezes, ela até pode se comportar daquela forma, né, na medida em que ela está sendo monitorada, ela está sendo controlada, mas não existe liberdade interior que faça com que ela haja e decida daquela forma por convicção, porque é muito importante que a gente quer para os nossos filhos, né, na medida em que a pessoa que controla sai do controle, as ações dela têm em outra direção. E ele tem uma necessidade, uma carência emocional tão grande, que aí ela busca esses entorpecentes, busca uma série de outras formas de saciar essas necessidades emocionais.
seja, enfim, buscando também, a gente vai ver um pouco mais pra frente, né? Relacionamentos que muitas vezes não satisfazem, não são saudáveis, porque ela tem uma carência tão grande que ela vai buscando essa responsividade em outros lugares que não dentro de casa. Aí a gente tem o estilo negligente, olha que interessante, gente, qual era o nome que a gente estava vendo do local de denúncias? Então tem algumas formas do Disque 100. O Disque 100 é o local onde você pode denunciar, né, o tipo de abuso e tal. A maior parte dos casos de denúncia de abuso contra as crianças é por negligência. Então a gente fez uma série de fóruns na Prefeitura de São Paulo para falar sobre a importância da família. Em cada um desses fóruns, que a gente fez durante o ano passado, no começo desse ano, em um desses fóruns a gente trouxe especialistas de diversas áreas. Um deles a gente trouxe um especialista na área da saúde, que fala que a maior parte das crianças que morrem antes dos 5 anos de idade por negligência dos pais. Ou porque os pais deixaram sozinhos, ou porque começou a ter alguma infecção, os pais obrigaram, levaram. Tem uma série de relatos, por exemplo, de crianças que vão para a escola e aí pequenininhos nas creches, eles voltam de sempre com a mesma fralda. Então, sabe, como essa falta de cuidado de fato existe. E os pais negligentes, eles podem estar em vários fatores, né? Eles podem estar tanto nessa situação do pai que de fato tem tipo de cuidado, como o pai que muitas vezes é o pai que, enfim, está preocupado com o trabalho, não analisa as necessidades dos filhos, de fato. E aqui é onde a gente tem o maior número de pessoas em termos estatísticos, né? O que são os pais negligentes? São os pais que têm pouca exigência em relação aos filhos e pouca responsabilidade também. Então são esses pais que não estabelecem limites, que não são os pais justamente que não sabem onde os filhos estão, com quem eles estão, o que eles estão fazendo. E a gente viu que só de saber isso, só de se propor a ser esse pai, né, que pelo menos acompanha minimamente os filhos, você já diminui pela metade aqueles riscos que a gente viu de envolvimento com droga, de iniciação da vida sexual de forma precoce, e a baixa responsabilidade, ou seja, a gente estava falando, né, o pai ele nem cuida e nem dá carinho, né, nem se preocupa e nem... Então esse pai, na verdade, ele não está presente na vida dos filhos, ele tem muito impacto, porque de fato essa criança precisa tanto dos limites como desse carinho e dessa resposta emocional. Então eles oferecem pouco apoio emocional, raramente dialogam isso comigo efetivamente, e oferecem pouco encorajamento. Então olha aqui, uma coisa interessante também que eu conheci secretário, né, secretária de Osasco, o Marcelo Couto, que contei para vocês que ele trabalhou no governo federal, né, na Secretaria da Família, ele também estava contando sobre o desenvolvimento neuronal das crianças. Então, por exemplo, a Maria Luísa, agora ela está dormindo, mas ela mama durante muito tempo, né? E aí eles foram fazer uma análise sobre, dentro do cérebro, tem a parte que vai se relacionar aos objetos, né, ao conhecimento de objetos, por exemplo, ao conhecimento de pessoas, ao desenvolvimento de relacionamentos interpessoais. E as crianças, nos últimos anos, passaram a ter um déficit do desenvolvimento de relacionamento nessa faixa etária. Então, gente, qual que é a razão? Qual que é uma das razões? Qual que é a razão que explicaria isso? Fizeram uma série de estudos e verificaram que as mães, durante a alimentação, em vez de olhar para as crianças, a Maria ainda adora falar para a parte do tempo, né? Mas ela dá uma olhadinha de vez em quando. Mas a partir de 4, 5 meses, eles já começam a olhar para cima. Então, as mães, elas perderam essa oportunidade, elas perdem essa oportunidade de olhar nos olhos das crianças, estabelecer contato humano com o celular, elas trocam isso pelo celular. Então, olha o impacto. E assim, eu tenho certeza que a maior parte das mães, se soubesse disso, deixaria o celular de lado, sabe? Não, é falta de informação mesmo. Então, por isso que a gente está tão convicto da importância desse tipo de informação ser levado para vários lugares. Depois, no final, a gente até conversa sobre a possibilidade de levar esse tipo de palestra, esse tipo de informação para os amigos de vocês, para os grupos, enfim, para esse coletivo, que eu acho que é super importante. Então imagina, a criança perder a capacidade de desenvolver uma série de partes super importantes do cérebro dela, porque a mãe está falta de informação no celular, né? Então essa falta de responsividade que começa desde a primeira infância, de falta de olho, desse olhar, falta de cuidado, tá? Então aqui, esse estilo negligente de formação despreocupada, os pais não estabelecem regras, não monitoram, não oferecem orientação para os filhos. Eles são ausentes, então não dão suporte às suas necessidades emocionais, acadêmicas e sociais. Então, aquele pai que
tem a criança já não entrega lição há não sei quantos dias, nem sabe, nem olha a agenda, nem verifica, né? Então, e de fato, aquela criança ela é tão insegura, os próprios professores não sabem a quem se reportar. Indiferença quando demonstram pouco interesse em suas vidas, não incentivam e nem encorajam as suas atividades diárias. Qual é o impacto que isso tem na vida das crianças? Qual é o perfil das crianças que são filhas de pais negligentes? Eles têm maior chance de fracasso acadêmico. Agora eu não lembro os índices exatos, mas tem uma relação muito grande com o abandono escolar. Então as crianças, elas simplesmente, o pai não sabe se ela está indo ou não está indo, ela já pula a aula, para de ir, então perde as vagas. Uso de drogas, problemas com excesso de internet, que isso é uma coisa muito, que assim, vocês, né, vindo aqui, essa hora da noite, eu escutando os familiares, muitas vezes já estão conscientes disso, mas, por exemplo, o celular é um mal muito grande, né, na vida das crianças. A gente muitas vezes tem a sensação, olha que legal, uma criança está desenvolvida, já sabe mexer todo, já em vez de olhar, às vezes mostra foto, né, ela já faz assim, mostra um livrinho, ela já faz assim, nossa, meu neto está desenvolvida. É uma arma que a gente está colocando na mão dessas crianças, né? Porque se os pais monitoram já uma série de problemas, por mais que você monitore, coloque lá o filtro, sei das coisas e tal, a criança muitas vezes é exposta a uma série de coisas super problemáticas. Imagina os filhos desses pais inteligentes, né? Tem acesso a um mundo de coisas assim, indevidas, independentemente da idade. E a liberação de dopamina, né? Então essa criança vai ficar de fato viciada nesse celular. E ela fica incapaz de conseguir desenvolver outras habilidades. Tem um estudo interessante que ele mostra as crianças, não é faixa etária, mas é crianças menos de 5 anos. Elas usam o celular durante um grupo, usa o celular durante meia hora, o outro não usa o celular. Quando você tira as crianças, eles fazem tudo. A criança demora 2 minutos e meio para conseguir voltar a entender a realidade, para conseguir voltar a responder aos estímulos da mesma velocidade que as outras conseguem responder. E o tanto de tempo que ela consegue depois esperar para a comida. Então eles colocaram uma coisa, de uma hora do lanche, né? As crianças que não usaram a internet conseguiram esperar o dobro do que as crianças que usaram a internet. Então elas ficaram muito mais sentadas, muito mais, né? E muitas vezes a gente tem a sensação de que isso é um bem que a gente está vivendo, e muitas vezes não é. E isso deu pai de estilo negligente. Aqui o estilo permissivo. Tem aquele pai legal, gente boa, legal, nossos filhos adoram, muito descolar, do carro. Só que é um pai que ele tem baixa exigência e alta responsabilidade. Ou seja, um pai que não coloca limites, que não exige que o filho possa superar, né? Coloca de fato essas metas, caracterizadas pela baixa exigência com o monitoramento, baixa definição de limites e poucas regras estabelecidas. Então, aqui na balada pode ir, nem sempre quem tá, né? E alta responsabilidade. Eles estão dando muito apoio, filhinho, é isso mesmo, está todo mundo errado e tal. E nossa, aquele pai que é o pai amigão, né? Então, olha que interessante, isso é muito duro para a criança, porque é duro hoje e no futuro. É hoje porque a criança ela precisa de limite também para se sentir amada. Até uma história que eu não sei como eu faria, mas eu falei primeiro para contar que assim, quando meu irmão era considerado criança, ele tinha um joguinho lá, né? E tinha uma planilha, que era uma planilha anti-vício. Meu irmão só podia jogar determinado tempo, ele tinha que estudar não sei quanto tempo para ter direito a 10 minutos, sabe, assim, no joguinho e tal. Quando meu primo, cujo pai era bem amigão, a gente falou e tal, descobriu que o meu irmão tinha essa planilha, ele ficou maluco, ele também queria planilha. E assim, inclusive, ele achava que ia ser muito mais gostoso jogar o joguinho, sabendo que tinha um limite para aquilo. Então é interessante, né? Quantas histórias a gente ouve da filha que pede para a mãe proibir de comer brigadeiro? Porque, no fundo, ela gosta de brigadeiro, mas ela se sente amada também com esses limites. E nem se faz no futuro, né? Então, esses filhos que não têm os limites, que não são incentivados a chegar mais longe, eles aprendem coisa da vida também, né? Então, isso é muito duro. A gente acha que, na verdade, está sendo muito bacana, mas está expondo os filhos para uma série de circunstâncias muito difíceis. Então, eles fogem dos conflitos, evitam conflitos e não são firmes a estabelecer regras. Falta correção, então eles raramente reconhecem ou corrigem comportamentos inadequados, não sendo claros sobre quais são as expectativas. Eles são excessiva flexibilidade, eles preferem adaptar regras e limites às preferências dos filhos. Então eles vão se adaptando, vai se organizando, tá? Conforme o filho vai pedindo. Quais são os impactos desse estilo permissivo?
São os filhos que tendem a apresentar comportamentos hiperativos e agressivos. Então, essas crianças que muitas vezes na escola não respondem aos professores, não respondem de obedecer, não obedecem aos professores, tem muita dificuldade com hierarquia, tem muita dificuldade de reconhecer autoridade, são mais propensos a reagir violentamente em situações desafiadoras. Então, uma vez que nada foi exigido deles, quando eles estão de frente ao desafio, eles simplesmente reagem de forma violenta, porque é a forma que eles sabem responder, porque é uma situação nova. E aí a gente tem o estilo democrático, que em tese é esse estilo que é o ideal, né? Então, o que é esse estilo democrático de parentalidade? Então, primeiro, o que é democracia? Né? Então, a gente vai falar, quando a gente fala sobre estilo democrático, a gente está falando sobre votar se vai ter salsicha ou açafrão no jantar? Não é isso que a gente está falando. Né? A gente está falando sobre a importância de que haja autoridade e liberdade de forma compaginada. Quando a gente fala de sistema político, é isso que equilibra as duas coisas, a participação ativa dos cidadãos. E dentro de casa, é uma abordagem de educação que recomenda essas duas coisas. Pais que têm autoridade em relação aos filhos, mas que respeitam e incentivam essa liberdade, para que eles tenham convicção daqueles valores e possam depois agir daquela forma quando eles estiverem sozinhos, né? Possam agir daquela forma porque eles estão convencidos de que aquilo de fato é uma coisa boa. Isso a gente só consegue a partir do diálogo, a partir do olhar, a partir da presença. E aí são esses pais que são muito exigentes, mas são pais que são muito carinhosos. São pais que são muito presentes, são pais que olham amor, são pais que sabem quais são as necessidades emocionais daquela criança e que agem de acordo, encorajando. Então, olha, eles encorajam a autonomia, tem uma comunicação aberta, então eles valorizam a secretária dos filhos, ajudando eles e bom suas próprias opiniões. Eles são uma comunidade, uma comunicação que favorece esse diálogo. Então, deixa claro quais são as expectativas, né? Então, inclusive, depois o pai, deixa eu ver mais pra frente, mas esses pais comunitários também, muitas vezes tem uma ação e uma consequência absolutamente desproporcional. E aqui, esses pais que têm esse perfil de parentalidade que é o ideal, tem sempre uma correlação entre o que é feito e qual é o castigo ou a consequência que é aplicada. E a comunicação aberta, né? Então, os impactos que isso tem para as crianças, de pais que lutam, né? E eu nem chegar nesse ideal, mas assim, os pais estão lutando para que sejam muito responsivos, mas muito exigentes ao mesmo tempo. É o desenvolvimento psicossocial, que nos contribui para a competência psicossocial, autoestima elevada e bem-estar psicológico dos filhos. Redução dos problemas, então associada a menos problemas como o uso de drogas, que a gente está falando de pensamentos suicidas, e a autolesão entre adolescentes. Infelizmente, uma realidade muito verdadeira. Além disso, um forte vínculo emocional com os pais, que está associado a menor nível de depressão infantil nos jovens. Como a gente pode viver o estilo democrático nas relações familiares, né? Então, aqui a gente já viu quais são os quatro perfis, qual que a gente vai almejar, né? Como a gente pode fazer com que isso seja uma realidade dentro das nossas famílias? Seja, enfim, ajudando depois os filhos, os netos, né? Com os nossos próprios filhos. E em outras famílias a gente tem contato, então você pode ir com o filho, né? Mas a gente pode levar essa informação adiante com os sobrinhos. Então, olha só, aqui tem algumas orientações que são bem interessantes e elas têm com base nessas pesquisas que foram feitas por observatórios do Brasil e internacionais, que são coisas muito básicas, mas que a gente esquece no nosso dia a dia, né? Tudo tão corrido, a gente muitas vezes não tem essa intencionalidade que de fato vai fazer com que as crianças possam desabrochar da melhor forma. Então, essa escuta ativa, participação ativa e comunicação aberta. O que é? Então, atenção diária ajuda no desenvolvimento seguro e saudável dos filhos, envolver-se nas atividades diárias e na vida escolar dos filhos, fortalecendo esse vínculo e o melhor bem-estar. Então, é agenda, é ver qual dificuldade que ele está vendo, né? Qual que é a matéria ou a matéria. Então, ou de relacionamento, muitas vezes eles têm essa dificuldade de relacionamento, elas precisam se sentir à vontade para conseguir se abrir dentro de casa. Comunicação aberta, conhecer os detalhes da rotina do filho, promove essa segurança e desenvolvimento. Então, às vezes a gente tem a sensação de que jogando a criança no mundo, jogando o jovem no mundo, é que ele vai se desenvolver. Não, você precisa garantir que tem um porto seguro, firme, que ele saiba que ele tem um lugar para onde voltar. Depois, estabelecer regras claras. Define o que esperar, quais são os comportamentos esperados e as consequências de maneira compreensível. Então, por exemplo, uma coisa que acaba acontecendo, né? Isso daí que eu vou manter a calma. Às vezes a criança foi lá e pintou a parede. Ela pintou a parede. Você nunca nem definiu
qual seria a consequência e tal. Mas é a consequência. Então você não vai na festa de aniversário do seu irmão amanhã. Peraí, qual que é a relação que há entre você, né, riscar a parede, então ele não necessariamente está reparando o dano que ele fez, seria você ir lá, não vai limpar aquilo, é uma coisa que é desproporcional, que é muito sério, né, ele faltar na festa do irmão, e outra, a chance de você fazer aquilo valer é mínima. Você acha que você vai, né? Então assim, você perde em termos de autoridade, porque você determinou uma consequência que você não vai colocar em prática. Se você colocar em prática, é um negócio que de fato é desproporcional. Tudo porque essas regras não foram definidas de forma clara e você não manteve a calma no momento, né? Não é fácil manter a calma, mas se você consegue pensar sobre isso antes, a chance de acontecer tudo isso que a gente está falando é porque quando se trata de família, quando a gente vai ser um CEO, né? Vai ser, a gente se prepara muito, vê vários cursos, né? Se prepara. Agora, quando se trata de família, você vai quer ser o melhor pai, quer ser o melhor mãe, mas você não para para pensar, você não para para estudar, você não para para fazer de uma forma intencional, né? E isso é um problema sério, porque os impactos que tem sobre a vida dele são muito maiores do que sobre a vida de um funcionário que daria pouco, daqui 2, 3 anos já não estava se convívio, né? E agora, com os pais, não. E aí, então, isso, manter a calma, ao aplicar as consequências de forma calma e proporcional. Valorizar os acertos. Então, eu estava falando para vocês, tá? O poder do elogio dos pais. Não o elogio, assim, como você é fofo, como você é legal, você é maravilhoso. Não, esses elogios são elogios sinceros, de encorajamento para essas crianças. Então, elogie o seu filho diariamente de suas atitudes positivas para reforçar os comportamentos desejáveis. Então, de fato, a gente tem que dar bronca, né, do que está inadequado para que aquilo possa, de fato, ajudá-lo a se desenvolver melhor. Mas tem muitas coisas que são boas. Então, às vezes, olha, eu fui lá, risquei a parede. Olha, filho, isso está errado, isso vai melhorar, mas depois, olha, eu fico muito feliz com a tua verdade. Parabéns, você é uma criança muito sincera, né? Você não foge das consequências dos seus atos. Então, sempre tem alguma coisa importante, né, interessante para que a gente possa usar como incentivo. Consistência é a chave, então aplicar essas regras de forma consistente com amor vai ajudar a manter esse espírito mútuo dentro de casa. Promover a autonomia com suporte, encorajar a dependência dos filhos. Só que oferecendo suporte e entendimento às necessidades dos sentimentos. Então não é só ajudar ele, vai, faz lá, não. Mostrar que você está presente, você é esse porto seguro, ele pode contar com você, que ele tem para onde voltar. Senão, de fato, ele vai para, enfim, não tem para onde voltar, ele vai para onde a maré levar. E essa disciplina positiva, que é, às vezes a gente um pouco com preconceito com esse termo, né? Mas é uma disciplina no sentido de dizer, olha, em vez de apenas colocar esses limites, ensinar as consequências naturais dos atos. Então, é isso que eu estou falando para vocês. Se você riscou a parede, você vai limpar a parede. Se você desrespeitou a mãe, você vai pedir desculpa, você vai mãe, né? Se você não está conseguindo conviver em grupo, você vai ser tirado do grupo e ficar fora um tempo até ficar calmo o suficiente para poder voltar. Então, isso que muitas vezes a gente não para para pensar. E aí, as consequências são essas, de não vai no aniversário do seu irmão, ou então você nunca mais vai poder ver televisão, né? Então, coisas que não têm a ver com, de fato, ele exerceu e a gente acha que não, mas a questão de justiça já é desenvolvido assim, né? Um desenvolvimento desde muito pequeno. Não só, mas de que elas aceitem essa obediência como uma coisa verdadeira. Depois, pode não parecer, mas a resposta para os grandes problemas do Brasil começa pela forma como a gente se relaciona com os nossos filhos. Então, aquilo que a gente dizia de que a gente vai ver os dois aspectos, né? A importância do micro para o macro e depois, mais para frente, a importância do macro para o micro. Então, aqui, a importância da nossa família para a sociedade. Quem que a gente está criando aqui dentro para agir lá fora? Quando a gente melhora as nossas relações familiares, a gente enfrenta esses problemas da sociedade desde a raiz. Então isso, né? Como que seriam as nossas cidades, como seriam os nossos estados, como seriam os nossos estados, as nossas comunidades, né? Se a gente trabalhasse isso dentro de casa. O Brasil, de fato, seria outro, né? As relações sociais seriam outras se, de fato, as pessoas tivessem essa possibilidade de ter relacionamentos e fortalecerem vínculos saudáveis dentro de casa. Então é por isso que o nosso projeto está comprometido não apenas de difundir esse conhecimento, mas a transformar as nossas comunidades e fortalecendo as famílias. Então eu vou falar para vocês algumas das iniciativas que foram feitas do ponto de vista da ação pública, do ponto de vista público, né? Então de projetos de lei, o que a gente está fazendo e tal, e os caminhos que a gente tem para colocar isso em prática.
Então aqui, olha, a gente já tem como realidade 2 programas que são Famílias Fortes, que foi aplicado na época, né, nacionalmente, e Educar Crianças em Ambientes Seguros, que é do ACT, tá? Então o que acontece? São 2 programas que foram desenvolvidos no exterior, foram aprimorados para a nossa realidade e foram aplicados aqui no Brasil. É muito interessante porque essa parte depois a gente pode até cortar, mas o que acontece? A gente tem uma série de projetos que foram e receberam assim, milhões e milhões de reais sem que eles fossem testados antes. Então, assim, nossa, vamos fazer um projeto específico, né? Que recebeu muito dinheiro, grandes embaixadores e tal, para, enfim, convívio familiar, né? Para fortalecer as famílias, etc., e as crianças. O que aconteceu? Foi colocado em prática? Qual foi o impacto que isso teve depois na vida daquelas crianças? Praticamente zero. Interessante, né? Você recebe muito dinheiro, só que se aquilo não foi feito de forma científica assim, de testado, de analisado, é dinheiro jogado fora. Então, assim, esses políticos que depois eu vou até mostrar para vocês, dos projetos de lei, tipo, tem esse comprometimento com a realidade, não só para fazer figura, né? Então, o que acontece? Tem um outro projeto, que é um projeto que é muito interessante. Eu não vou falar o nome, tá? Mas, se vocês querem no interior, vai identificar. Que tem um projeto, por exemplo, que eles vão nas escolas para falar sobre drogas e álcool, para evitar que as crianças tenham contato com drogas e álcool. O que vocês acham que acontece com aquele grupo de crianças que teve acesso a essas palestras? Da forma que é feito hoje em dia? Curiosidade. Então, olha só que tristeza. Aumentou o índice de envolvimento das crianças com álcool e drogas depois dessa palestra. Obviamente, as pessoas que colocaram aqui em prática não tinham essa pretensão, né? Só que o que acontece? Foi um programa que foi desenvolvido nos Estados Unidos, um contexto específico. Quando foi aplicado no Brasil, a metodologia não foi adequada. Então, no Brasil, o impacto era negativo. Então, assim, é uma coisa super séria, então a gente tem que ver o que funciona aqui. E esses 2 projetos, a metodologia foi muito interessante, porque primeiro ele é apostilado, então a mesma metodologia que é aplicada aqui na Paróquia Santa Cândida é aplicada na escola tal, no céu tal, enfim, de forma que meio que independe da pessoa que está apresentando o projeto, então isso é um dos aspectos importantes. Depois, o que eles fizeram? Eles testaram em comunidades menores. Então, primeiro eles fizeram um teste em comunidades menores para ver quais eram os efeitos e depois foi aplicado no país, que é o que deveria ter sido feito por uma série de outros projetos, né? Então, aí já recebendo dinheiro há muito tempo, não tem muito o que fazer. Qual é o governo que vai ter peito de falar assim, vou tirar o projeto, sei lá, ninguém qual é o nome? Família Feliz, sabe? Ninguém, né? Nossa, o governador tal, o presidente tal tirou, não quer nenhuma família feliz, né? Então, assim, a gente tem muita responsabilidade também para pensar quais são os políticos, quais são essas forças que vão colocar projetos que de fato têm impacto na população e impacto positivo, e não aumento, né, da curiosidade. Esses 2 projetos, as Famílias Fortes e o ACT, eles são metodologias de fortalecimento de famílias e desenvolvimento de habilidades parentais, implementadas em política pública. Então, eu vou mostrar para vocês direitinho, mas eles fizeram, aqui dentro da frente ele coloca os resultados, de que teve impacto para essas famílias. Qual é o incentivo? Então, eles fazem uma série de coisas, né, de incentivar para que essas famílias estejam presentes. Mas aqui a gente tem o deputado, hoje ele é secretário, mas né, ele era um deputado federal, que ele apresentou um projeto de lei que agora está em análise para a política nacional de fortalecimento dos vínculos familiares. Porque assim você tem orçamento para isso, inclusive, para que você tenha como um dos alicerces do desenvolvimento social o desenvolvimento das famílias. Graças ao esforço com vereadores desse projeto, né, esse programa, esses 2 programas que eu apresentei para vocês, que foram testados em grupos menores e depois foram aplicados em várias cidades do Brasil, chegaram a Barueri, Osasco, Mogi das Cruzes, Jundiaí, Americana, Valinhos e São Carlos. E até uma coisa interessante, eu estava na Secretaria de Relações Institucionais da Prefeitura, que agora eu estou de licença, né, na autoridade, mas a gente apresentou inclusive para o prefeito de São Paulo que se comprometeu a colocar em prática, a implementar em São Paulo esses 2 projetos, porque é uma coisa impressionante o impacto que tem nas crianças. Eu já vou voltar aqui, mas
esse Observatório Europeu da Droga e Toxicodependência verificou que o programa Famílias Fortes demonstrou redução da atividade criminosa, depressão, ansiedade e comportamentos sexuais de risco para a saúde, bem como melhoras escolares. Os efeitos cruzados, como o sucesso escolar e a redução dos problemas de comportamento, contribuem, claro, para aumentar os benefícios econômicos para a saúde pública da comunidade. Então, são uma série de atividades que foram desenvolvidas, depois a gente até pode passar material para vocês, né, desses dois projetos, que favorecem que os pais tenham um relacionamento com os filhos. Então, são oficinas que são realizadas com metodologia específica, que foi desenvolvida na Inglaterra e adaptada aqui no Brasil, que faz com que os pais tenham esses momentos de interação com os filhos, além de orientações básicas, tipo refeição em família. Então, tem várias demonstrações de que uma refeição em família já faz com que a criança tenha um índice de envolvimento com drogas e algo muito reduzido, porque ela tem essa possibilidade de conversa com os pais. Então, uma refeição em família sem a televisão presente tem um impacto que a gente não imagina. E muitas vezes é essa pequena informação que vai fazer com que aquele pai possa gerar essa melhoria na vida da criança. Então, esses momentos, depois também falando sobre violência, né? Então, violências desproporcionais, tem crianças que de fato são. O pai fala: olha, eu fui criado dessa forma, foi o jeito que eu criei uma pessoa de bem, mas assim, são muitas vezes formas, métodos que geram traumas nas crianças, que muitas vezes, devido à personalidade, fazem com que elas caiam em circunstâncias de depressão, de abuso de álcool, de drogas, que não é o que vai estar prevendo. Então, a gente está falando sobre vassouradas, sobre crianças que de fato são espancadas, e tem esses castigos desproporcionais, que são o que chegam do governo e que é uma realidade muito triste. Depois, aqui. Aí depois isso, né, que a gente tem 3 pessoas que têm trabalhado muito nessa perspectiva dos adolescentes e grupos familiares, que são o deputado Rogério Santos, que era de Osasco, agora é deputado estadual. É isso, aqui no meio a gente tem o Reinaldo Augusto, que é o grande realizador desse projeto, que é um projeto político, mas é um projeto também de de reforma social, né? E o que é deputado federal, hoje em dia secretário em São Paulo, né, municipal, Henrique Mizazzi, que fez aquele projeto de lei. Então, foi criada em Osasco a Secretaria da Família, Cidadania e Segurança Alimentar, que em menos de um ano alcançou aproximadamente 1.600 pessoas com esses programas. Imagina, ela vai ser nosso vizinho. Então, imagina quantas famílias não foram impactadas. Então, para educar crianças em ambientes seguros. Então, eles já verificaram essa redução de evasão escolar. Então, enfim, quando foi aplicado no Brasil, né, de redução de envolvimento, que eles fazem com uma faixa etária específica. Então, agora eu não vou lembrar exatamente quais são as idades, mas assim, que tem esse período de adolescência. Então, se a criança ela não tem iniciação sexual com 13 anos, que é a média, porque as crianças, muitas vezes, quando tem esse contato precoce, é com essa idade de 13 e 13, né? Um marco bem claro. Então, eles conseguem verificar que de alguma forma foi postergado. A criança conseguiu passar imune por quê? Porque esse pai estava acompanhando, porque esse pai conseguiu conversar com esse filho de forma a saber onde ele estava, com quem ele estava, o que ele estava fazendo. Imagina, essas pequenas medidas que têm impacto muito grande. Quanto tempo leva esse projeto com a família? Esse projeto? Eles colocam quanto que era, um mês, 2 meses que eles fazem, a primeira sessão, depois 12 encontros. Eles fazem, depende um pouco da disponibilidade que as pessoas vão ter, né? Mas eles fazem 12 encontros que as famílias não estão presentes. Quando você está em situações de famílias muito vulneráveis, às vezes é difícil conseguir chamar as pessoas. Então, dependendo do governo, eles dão incentivos em termos de cesta básica, de, sabe, esse tipo de coisa para que as pessoas sejam presentes, ou então para elas conseguirem se cadastrar naqueles cadinhos únicos, sabe? Então elas precisam participar desse tipo de iniciativa para poder. Mas você lembra da Lisa? Quer falar um pouco da estrutura? Olá, tudo bem? O Manuel também trabalha na nossa secretaria e ele está envolvido com esse projeto há muitos anos, né, Manuel? Sim. Bom, vou falar. Vocês querem que eu fale da estrutura do projeto? Fala do projeto, depois a gente fala sobre quais são as formas que a gente tem para fazer isso ser levado a milhares e milhares de famílias. Bom, primeiro eu queria agradecer ao padre Anderson e ao padre Marcos, que através do Ricardo e da Rose aí abriram as portas para que a gente pudesse fazer dessa formação. Nós acreditamos muito nisso, que é a formação que vai mudar toda a sociedade. Tanto é que nós temos um lema, que é formar pessoas
reformar instituições para assim transformar o Brasil. Formar pessoas, reformar instituições para assim transformar o Brasil. Surgiu há 27 anos atrás. O Reinaldo Augusto, ele era coordenador da Diocese de Marília, da Renovação Carismática Católica. O lema da campanha da fraternidade do ano era Justiça e Paz se abraçarão, e o bispo perguntou para ele: escuta, vocês rezam bem, mas não vão fazer nada? Que era uma época em que a renovação carismática era olhada de uma forma que não fazia nada pelo social e não fazia nada prático, era um apogeu ali do carismaticismo no Brasil. E aí ele falou: então vamos começar a montar um grupo na Diocese de Marília, nas cidades vizinhas ali, ele é lá de Dracena, e esse grupo decidiu que precisava lançar um candidato. O Reinaldo tinha feito uma promessa para a esposa que a única coisa que ele não ia se envolver era com política. Mas no nosso grupo, nós não nos auto-elegemos: eu quero ser candidato. Não, é assim como era na igreja primitiva. É a comunidade que reconhece o talento daquele que vai representar. E a comunidade escolheu o Reinaldo, foi ao bispo, e aí ele falou ao bispo: agora você vai falar com a minha esposa. E ele foi eleito. Depois disso, ele entendeu que ele tinha capacidade de ser deputado estadual, mas que ele precisava de alguém com um corpo mais técnico para ser um deputado federal. Encontrou um jovem na cidade de Tupã que podia ser o candidato a deputado federal. Tentou ser candidato pela primeira vez e não conseguiu. O Reinaldo foi reeleito. Na terceira eleição, elegemos um federal e um estadual. Só que nós temos princípios como liberdade. E nós somos livres para continuar ou não nas ações. Esse candidato decidiu não continuar, então o Henrico entrou para ser o candidato, que foi aquele que a questão da lei ali. E aí o Henrico se colocou à disposição, nós o escolhemos como mais. Era um jovem que, formado na Sanfrão, um dos melhores alunos da sala, junto com a Ana. Estava fazendo 2 mestrados ao mesmo tempo, um no Rio Grande do Sul e o outro na Sanfran. Então, ter uma capacidade técnica para estar lá. E aqui eu abro um parênteses, tá? Foi esse ponto. Porque na política você vê o pai se candidata, depois ele sobe, puxa o filho e vai fazendo uma escadinha. O Reinaldo fez ao contrário, ele lançou alguém acima dele. E ele foi muitas vezes padre lá na Canção Nova, atrás do padre Paulo Ricardo. Sempre no PHN, nos encontros. E o padre falava: eu não vou falar com o político aqui, eu vim aqui para pregar, vou pregar e vou embora. Ele era assim. E aí eles bateram lá em Cuiabá, pelo padre Paulo abre às 5h30 da manhã, porque é muito calor, a missa é às 6. E aí a secretária falou: os políticos de São Paulo estão aí. E aí eles contaram essa mesma história que nós estamos contando. E o padre Paulo falou: como é que é? Você lançou alguém acima de você? Você é maluco? Você está dando poder a alguém que pode mandar em você? Aí ele falou: mas um dos pilares que nós trabalhamos é a confiança. Nós acreditamos que ele vai trabalhar pelo projeto. O Henrique foi eleito, só que até o Henrique compartilhava com o padre no dia que nós viemos aqui visitar. Nós temos como uma regra de vida, podemos dizer assim, um processo de multiplicação. Porque ninguém vai fazer nada sozinho, gente. Se a gente continuar acreditando que no Brasil vai existir um Salvador da Pátria, nós morreremos. A própria novela nos ensinou que não tinha o Sassá no tempo, gente. Os mais antigos devem lembrar. Então não tem Salvador da Pátria. Então nós vamos nos multiplicar. E na última eleição, 2 anos atrás, nós tomamos a decisão de lançar 4 deputados. Não mais um federal e um estadual, mas sim 2 federais e 2 estaduais. Organizamos o estado, faltaram 20 mil votos para eleger os 4. Mas elegemos um deputado, o deputado Rogério, que estava no 2º mandato como vereador em Osasco, fazia um bom trabalho. O Rogério, ele é fundador da comunidade Queiros, da comunidade do Juninho Cassimiro, então já foi coordenador do estado da Renovação Carismática. É uma pessoa muito nossa. E aí nós temos hoje um deputado e nós temos os outros 3 que não foram eleitos trabalhando como a gente sempre trabalhou, sem mandato. Só que agora nós chegamos num ponto em que nós precisamos fazer algo, né? E até o próximo
diz exatamente isso. Esse ano você pode fazer a política multiplicar para o bem, porque nós estamos num ano decisivo. Muito importante a gente saber. O ano que vem a gente vai votar novamente o Plano Municipal de Educação. O que é isso? Nós vamos decidir se as nossas crianças vão saber ou não de ideologia de gênero, vão saber ou não de toda essa destruição que estão tentando fazer na educação. E quem decide isso? Um vereador. Preciso ser justo aqui. Quem fez isso há 9 anos atrás? A pessoa que hoje está ocupando a cadeira do prefeito de São Paulo. Eu digo porque eu estava lá como paroquiano defendendo a igreja. Fiquei o dia inteiro no sol, tinha passado protetor solar, a renovação lá de Santa Mara mandou 10 ônibus, a gente ficou lá, todo mundo com a camisa branca, somos família, protestando. E aí o que acontece? O nosso projeto ajudou o então vereador Ricardo Nunes a fazer com que esse trabalho pudesse ganhar corpo dentro da Câmara. O Ricardo abriu o gabinete, aí o padre Paulo Ricardo, o professor Felipe Aquino, o professor Felipe Neri, o padre José Eduardo foram escrever o texto. Tanto é que o texto que foi copiado para todo o Brasil foi o texto de São Paulo, porque eles blindaram de tal forma que não tem como fazer nada. Só que nós precisamos de alguém para levantar essa bandeira, porque o Ricardo não está lá no próximo ano. Então nós precisamos fazer algo. E esse ano é um ano muito especial porque todo mundo achou que a gente tinha saído um pouco derrotado assim, da última eleição, porque nós perdemos. Éramos para ter 4 deputados e temos 1. Só que o nosso grupo ele aumentou mais ou menos 120 mil votos. Então a gente conseguiu mostrar alguns trabalhos. E aí é onde entra a Ana, que atualmente é a coordenadora da Coordenadoria de Relacionamento com Entidades e Confederações. Uma maneira bonita de falar, depois você corta isso, tá, cara? Uma maneira bonita de falar para a gente atender a igreja. E aí nós, capitaneados por ela, fomos visitando as paróquias. A gente ligava na paróquia e falava, querendo marcar uma visita. O padre falou, é multa, no mínimo vai vir multa ou vai vir fechar alguma coisa. Visitamos mais de 300 paróquias do extremo leste ao oeste, do norte ao Parelheiros, vendo as necessidades, as dificuldades, as burocracias, os processos que estão fechados. Isso tudo dentro de um projeto que visa viver aquilo que nós aprendemos na igreja, irmãos. A gente vive a fraternidade onde nós trabalhamos, temos pessoas do Opus Dei, temos pessoas do Movimento de Comunhão e Libertação, temos pessoas da Renovação Carismática, nós temos a igreja. E nós estamos aqui, além de cumprir o nosso papel, que é formar pessoas, para pedir ajuda. Assim como esse projeto deu certo em Osasco, ele pode dar certo aqui também. E aí, o que todo mundo espera agora é que a gente fale o número do candidato e que peça voto para vocês. Nós não vamos fazer isso. Então é que eu não pedi para o Ricardo falar que não podia gravar. Porque nós estamos dentro de um ambiente religioso e aqui não é para fazer isso. Mas nós temos um candidato em São Paulo, ele foi escolhido por nós, desta mesma forma, como o deputado foi, como o Henrique foi. E é uma pessoa que é professor de filosofia, está estudando pós-graduação em gestão pública, tem 12 anos de ação na Renovação Carismática, deu aula no colégio que a irmã do padre dá aula também. Então é uma pessoa que nós conhecemos e mais do que tudo, é uma pessoa que nós não vamos jogar lá no covil para ficar sozinha, não, nós vamos ampará-lo para que a pessoa possa ter alguém que possa ajudar. E o grande chamamento desse momento aqui é que a gente pode fazer algo mais. E para depois a Ana conduzir a parte das perguntas, como que a gente faz algo mais? Isso aqui, vocês gostaram dessa formação? Sim. Relativamente tranquila, 1 horinha, sem nenhuma burocracia. Você acha que você consegue chamar ali 5, 8 pessoas para que a gente possa fazer até online? Um grupo de convidados seu? Você acha que dá para fazer? É possível fazer isso? É isso que nós temos feito. A multiplicar a formação. Porque a formação ela desemboca no fazer alguma coisa. O próprio padre falava, né? Ele nos abençoava no dia que nós viemos aqui, ele falou assim, mas aqui é todo mundo, se vier um candidato da esquerda, é a igreja, vai ter que ficar aqui. A igreja é mãe, ela acolhe todo mundo. O filho drogado, quando volta para casa, a mãe não volta para fora. Então a igreja é mãe.
Então nós estamos aqui para pedir ajuda, para multiplicar isso e mostrar que já deu certo. Hoje, Osasco é a cidade que mais aplicou o projeto de Famílias Fortes no mundo. Gerou tanto barulho que o bispo chamou o deputado, porque ele sabia que o deputado estava lá, e o secretário falou: o que vocês estão fazendo na minha diocese? Tem um bairro aqui que diminuiu o número de apreensões de crianças, de jovens e adolescentes, a criminalidade não tem conseguido acessar. O que vocês estão fazendo? É explicar no projeto. No ano que vem, assim como é feito em escolas, também será feito na catequese das paróquias em Osasco. Porque é um trabalho que visa fortalecimento de vínculos. Pai, filhos, vó. Tem famílias que, desculpe a expressão, tá? A gente fica às vezes com uma briga, é correta a briga, tá? Mas é boba de falar, e os tipos de casais? Não tem tipo de casal, é pai e mãe e acabou. Mas e o filho, o neto que mora com a avó? Isso aí não vão reclamar que é o tipo de casal? E o tio que cuida do afilhado porque os pais deixaram lá, a gente não vai reclamar? É isso que trabalha o fortalecimento de vínculo. E isso é evangelho, irmãos. Isso é evangelho. E nós estamos aqui para formar pessoas, porque aí nós vamos reformar aquilo que eu conversava com a irmã antes, reformar as instituições e transformar o Brasil. Só assim, de casa em casa, porque, como diz o primeiro slide, a mudança do Brasil começa uma casa por vez. E a gente precisa fazer isso. Exatamente. A gente tem dado essa formação, obrigada, Ana. A gente tem dado essa formação em vários lugares, assim, há bastante tempo. E na prefeitura a gente reuniu, foram cerca de, cada um dos encontros, de 150 pessoas, 200 pessoas reunidas no centro da cidade para ouvir sobre o fortalecimento de vínculos familiares, sobre a perspectiva da educação, da saúde, enfim. E aí, de fato, agora, nesse momento, a gente tem esse call for action, né? Então, assim, esse convite para que a gente também possa atuar. Então, tem essa frente, que é a frente da informação, que a gente tem levado para uma série de comunidades, uma série de locais, que eu acho que é super importante, é muito válido. E agora, claro, como a gente quer fazer com que esse projeto possa se estender, a gente precisa da força pública, para que isso seja, né, para que acontecer no orçamento. 2, seja defendido na Câmara. A gente precisa de alguém que possa apresentar esses interesses lá. Então, daí, a gente acrescentou esse slide a apresentação para, de fato, né, enfim, convidar vocês também a fazer esse tipo de reunião, que o Carlos organizou aqui, né, com os sacerdotes, para que a gente possa ter esse tipo de reunião e várias vocês podem organizar com os amigos de vocês, com a família. A gente tem uma equipe de palestrantes que Sim. A partir de segunda-feira eu estou de férias do meu trabalho, então eu estou disponível para dar palestra 24 horas por dia e junto com outras pessoas que estão da escala. Vocês são privilegiados que a Ana fez mestrado em família, está fazendo doutorado em família também, então é um nível um pouco mais alto. Mas nós precisamos fazer isso. E talvez a gente ache que isso vai dar resultado. Vale lembrar que o corpo humano ele nasce de uma célula, que viram 2, que viram 4, que viram 8, que viram 32. Se a gente fizer isso, aqui nós temos 5, 10, 15, 19, 23 com a gente e a Maria Luísa. Se a gente fizer cada uma reunião com 5 pessoas, nós já passamos de 100. E se dessas 20 reuniões a gente conseguir mais 20, porque a gente não tá. É isso que é incrível. A gente não quer o voto. Depois do dia 8 dia 6 de outubro, a gente vai continuar fazendo isso aqui. Mas de maneira mais esporádica, porque agora a gente tem um problema, a gente precisa reagir a esse problema. Então é isso, e aqui eu gostaria de abrir para perguntas, se alguém tem alguma dúvida com relação à palestra, alguma informação, ou com relação ao projeto, e dizer, foi passada uma lista, se alguém não colocou o nome, eu vou entrar em contato com vocês, tá? Hoje ainda vou mandar um oi e vou perguntar, e aí porque se você quiser, a gente pode passar o contato de vocês para a equipe que vai fazer o trabalho para a pessoa, mas não daqui, mas eu vou entrar, eu estou aqui, vou dizer, oi, tudo bem, eu estive com vocês, posso passar o seu contato para a equipe divulgar o trabalho para você, e a gente continua o trabalho de evangelização, porque isso aqui não é nada mais que evangelização. Quando a gente faz no grupo de oração, a gente utiliza a mesma coisa, só que antes a gente lê um versículo da palavra que fala sobre família. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, aproveite que nós temos uma mestra aqui e futura doutora de família. Qual que é a sua tese do doutorado?
do mestrado foi sobre o dever de fidelidade. Dever de fidelidade, aí, tá vendo? Né? Que a gente acha que isso é uma coisa básica, né? Mas não. Infelizmente, na academia tem uma série de histórias de famílias né? Casais poliafetivos e tal. Então, eu fiz uma análise bem técnica sobre esse assunto. E a academia americana já apresenta em Yale, uma série de universidades que questionam esse tipo de coisa e apresentando o dever de fidelidade como uma parte básica no sentido de ser a base, né, do casamento. Então, isso é inafastável. Você não pode dispor, você não pode estabelecer que no seu casamento não vai haver o dever de fidelidade. Então, e aí foi ótimo, foi por intercessão de Nossa Senhora, foi aprovada summa cum laude, que é tipo 10, 10, 10, sabe assim? Então foi excelente e para fazer esse tipo de conceito de fato chegar, porque o que a gente quer é que as famílias sejam mais felizes, né? Isso que o Bruno estava falando. A gente, claro, tem a figura do pai, da mãe, mas muitas vezes a gente pode ter avós que vão cuidar da criança, a gente pode ter os padrinhos, né, que vão cuidar da criança. A gente quer trabalhar esses cuidadores para que sejam pessoas mais capacitadas para essa missão. É uma missão tão maravilhosa, né? Desenvolver aquela forma de fazer com que a criança possa desabrochar da melhor forma, né? Então, é isso. Posso fazer uma pergunta assim, porque eu nunca soube nada técnico sobre isso. Famílias, quando os casais são homossexuais, isso pesa sobre as crianças? Então, assim, mesmo os casais homossexuais, se eles tiverem crianças envolvidas, eles vão ser beneficiados com esse tipo de programa, tá? Porque no fundo, a gente está mais preocupado com a criança, né? Assim, como que vai conseguir trabalhar. Mas de fato, sim, tem assim, alguns estudos que têm dificuldades para que sejam divulgados, tá? Mas tem alguns estudos que verificam que é muito importante que sempre haja uma figura feminina e uma figura masculina. Porque isso, inclusive, olha só, o tipo de elogio que o pai faz para a criança é diferente do tipo de elogio que a mãe faz para a criança. A criança, eles fizeram umas análises, né, de quando o bebê ele está com a mãe, ele se sente mais amado quando ele é acolhido fisicamente, sabe? Quando ele tem aquele aconchego de mãe. Ele desenvolve, ele libera dopamina, quando ele está com o pai, sabe como ele libera? Meu marido não pode ouvir, mas é quando tem aventura, quando joga pra cima, quando faz coisa, entendeu? Então assim, olha que interessante, se não tivesse diferença de pai e mãe, né, dessa figura feminina masculina, a criança reagiria da mesma forma, né? Então, enfim, tem aspectos que são sociais, psicológicos, mas tem aspectos também que são físicos, né? Então, é só isso, assim, a parte científica é essa, que é difícil um pouco ter esse tipo de estudo julgado, mas quando a gente pensa em política pública, a política pública vai ficar sempre na criança. Então, não importa quem sejam os cuidadores, a gente vai trabalhar para que esses cuidadores sejam quem sejam melhor formados para que essa criança poder se desabrochar. É claro que tem cenários que são mais favoráveis, cenários que são mais desafiadores, e aí a gente vai ter aqui para todo mundo, né? Mas é isso. Achei. Vocês gostaram? Os pais gostaram desse jogo da aventura. Gostaram. Aí a mãe fica assim, então as empresas combina. Em vez de jogar 5 metros para cima, combina 2 metros para cima. E ela se assim, né? Às vezes a gente quer que o pai, ele ame tanto que a gente ama, ele ama igual, em termos de, né? Mas é outra forma. Então, algumas coisas que ela vai fazer, ela chama ele, aí você não tá ela fala assim, não, você vai, mas assim, é sempre as aventuras, com as brincadeiras. Quando ela tá chateadinha, ela vai com você. Eu também gostava que meu pai passa a gente no balanço. Quando a minha mãe, a gente é mãe, eu te amo. Mas assim, é muito chato. Na verdade, bicicleta, é quase bicicleta. Aí eu quero, não, você vai levar um cachorro. Eu vou o cachorro, mas bicicleta eu ensinei por isso. Exatamente isso. Mas é legal, né, a gente ter esse tipo de informação, porque muitas vezes a gente sabe, a mãe, o pai tem aquele que de intuição, a gente tem que valorizar muito, né? A mãe sabe muito, o pai sabe muito, mas quando a gente tem essas informações claras, não ajuda, né? Como, em vez de ficar checando lá o WhatsApp, ou checando, aproveitando o tempo da mamada, você não pode, né, parar, conversar com a criança. De fato, a capacidade de comunicação dela se desenvolve muito com as mães que falam com a criança desde a barriga. Então a criança ela desenvolve a habilidade de linguagem
muito mais com os pais, que são os pais que se comunicam com ela, né? Então, se você, enfim, tem outros estudos que analisam a criança, qual é o comportamento dela depois de uma semana no caso em silêncio. Então, ela tem retrocesso, ela não avança como outra criança avança. Porque ela não é exposta a esses estímulos que são mais do que palavras, eles são estímulos de conexão, né? Interessante. A gente acha que só a gente, né, que se sente amado, se conectando, as crianças também. Então é isso. Vocês têm alguma dúvida ou comentário? Não? Só a título de curiosidade, vamos supor que dentro do casal que vai ter esse acompanhamento do projeto de Osasco, aí você tem lá o pai que está perdido, droga, bebida, vícios e tal. Como que vocês trabalham isso com relação a esse ponto? Porque o vício não é só o vício do pai, mas sim da perda do dinheiro, problemas de traição, um monte de coisa. Como é que você traz esse pai ou mãe para a realidade que vocês querem trabalhar? Então, eles fazem uma série de formas de incentivo. Então, de fato, o que parece mais difícil é trazer essa população que não tem essa vontade e tal para perto, né? Então, de fato, quanto mais negligenciada a criança mais chance dela continuar sendo negligenciada. O pai não está nem aí, então ele nem aparece nesse tipo de informação. Então, eles têm uma série, como eu te disse, né, de incentivos do ponto de vista de material, né, e também de acesso a direitos. Então, é importante que você tenha alguma forma de ajudar que essa criança possa ser bem assistida. Então, o que eles fizeram em Osasco, por exemplo, as cestas básicas, a possibilidade de se cadastrar em uma série de meios de assistência social. Então, acaba sendo um incentivo para que esse pai ou essa mãe esteja presente, né? E até a possibilidade de pegar esse pai e levar para tratamento, né? Por ser via pública, a gente tem acesso aos outros braços do governo. Então, tem um exemplo que o Marcelo costuma dar, que é bem legal, que é assim. É isso que é importante. Nós trabalhamos o vínculo familiar e não o espectro casal. Então, nós trabalhamos o vínculo, porque como a Ana falou brilhantemente, nós estamos mais preocupados com a criança. Tinha casais separados que os dois moravam em Osasco e o pai tinha uma dificuldade e ficava com o filho um fim de semana por mês. Então a mãe fez o projeto, participou lá e ela começou a fazer as coisas. Então servia o menininho na mesa, ele sentava, a mãe colocava, eles comiam juntos, conversavam, faziam as coisas. Aí eu vou sair, você vai aonde, vai com quem, chega que hora. Ela começou a fazer o projeto. O menino ia naquele final de semana para a casa do pai. Quando chegou lá, o menino disse ao pai: pai, o senhor não está fazendo as coisas do projeto. Que coisas do projeto? Aí o pai falou: ó, o menino chegou com a história das coisas do projeto. Que projeto é esse? Bom, nós estamos participando do programa da prefeitura, Famílias Fortes. Minimamente você precisa fazer isso. Aí ele falou: quero fazer também. Aí ele foi, o da mãe já estava sendo restabelecido, o pai fez o projeto. E só que participa do projeto pai e criança. Não é tipo a missinha das crianças, né? O pai fica na missa e a criança... Não, os dois. O pai trabalhou, o pai foi fazendo. Aí eles perceberam que exatamente o que ela estava falando. Tinha a figura da mãe e do pai distinto. Aí na formatura eles anunciaram para todo mundo que tinham reatado o matrimônio, porque tinham restabelecido o vínculo. E nem tinham fortalecido o vínculo, eles só tinham restabelecido o vínculo. Agora o trabalho é de fortalecer, porque é isso que o Ricardo falou. Então se a gente cuidar, porque quando a gente está no governo, a gente vê cada coisa. A gente foi numa palestra lá do Mosteiro, a gente foi atender todos os coordenadores de colégio de educação infantil. E aí a gente começou a dar a palestra e uma mulher começou a chorar. Falou: mas aqui só estão as coordenadoras, gerentes, por que está chorando? Ela falou: porque isso teria salvado a vida da mãe da fulana de tal. Aí ela está no Lago de São Bento, tem uma creche ali, e eles têm os horários. E a mãe era garota de programa, deixava a criança lá, ia fazer o programa, só que deu o horário, ela foi buscar a criança, levou a criança para o programa, teve uma overdose de tanta cocaína que usou,
e começou a tremer, aí a criança, como a Ana falou, do vínculo, a criança foi acudir a mãe. A mãe morreu nos braços da criança de overdose. Agora ela tem um vínculo com a avó. E aí o projeto a gente estava tentando conversar para ver se não conseguia colocar, mesmo sendo em outra cidade, porque precisa restabelecer o vínculo, sem contar o trauma que essa criança vai ter. Então entenda, isso é realidade. É claro que a gente precisa restabelecer os vínculos, como a Ana falou, esse negócio de celular, gente, a gente não tomar cuidado, isso vai ser pior que o câncer, pode ter certeza disso. Mas a gente precisa retomar os vínculos, e a gente ajuda. E o Marcelo, contando esse testemunho do matrimônio que reatou, a gente falou, gente, a gente não está com o intuito de reatar matrimônio, entende? Matrimônio é sacramento, não reatou o casamento lá no civil, não, reataram o matrimônio. Então, gente, imagina o estrago que uma família dessa faz depois ajudando a aplicar esse programa. É isso que a gente precisa fazer. Mas de pouquinho em pouquinho, mas a gente ainda dá um passo atrás, porque a gente precisa de alguém. E aqui eu abro no particular. Uma das coisas que a Ana fez junto com o Henrico foi escrever um documento pedindo para o prefeito que no plano de governo dele tivesse algo para trabalhar o fortalecimento de vínculos familiares no próximo governo a partir de 1º de janeiro de 2025. Então nós já temos um compromisso e isso está no plano de governo do Ricardo, para que a gente, caso ele seja eleito, a gente possa aplicar isso. E se o nosso candidato for eleito, a primeira coisa que ele vai fazer no dia 2 de janeiro é pedir uma Secretaria da Família aqui em São Paulo para a gente começar Famílias Fortes, ECT, e assim fazer, afinal de contas são uns 12 milhões de habitantes. São o maior que Portugal e Irlanda. Eu gostei muito aí do que você falou, e acho que é uma coisa que vai mudar. As pessoas só vão mudar com o fortalecimento da criança. Nós não nossa filha assim. E eu nunca ouvi ninguém falar o que vocês falam. E por coincidência, eu votei nesse candidato para vocês, porque tem um amigo meu que ele é da Igreja Católica também, ele é de Osasco. Ele me falou sobre ele e eu votei nele. Legal. Mas isso aí é uma coisa difícil de se ver, porque para mim, o Brasil só vai mudar com a educação de crianças, se a gente fortalecer as crianças. Então eu gostei muito aí. Isso não é uma coisa que se ouve muito aí no dia a No dia. período, antes do período eleitoral, o Luiz dava algumas palestras, o Luiz Alberto, nosso irmão que é candidato. E ele, no meio da palestra, ele falava, como é que está a sua família? Tem algo para melhorar lá na sua casa? Ou já está perfeitinho? Na minha precisa melhorar. E ele dá o testemunho da família dele. Essa palestra, toda vez que eu escuto ela me incomoda, porque eu me critico, eu falo, opa, preciso melhorar nisso, opa, eu preciso estar aqui, olha como é bonito. Não, pai não tem muita escolha, porque tem que segurar ninguém para fazer a palestra. Mas a voz dela, entende? Sim, isso é o vínculo que vai se restabelecendo, porque se quer estar junto, e é isso que nós precisamos fazer, irmãos. Essa palestra, o Henrique usou essa expressão na primeira palestra que nós demos esse ano. Ela nos fere, ela nos provoca a dar uma resposta à sociedade. Mais alguma pergunta para a gente encerrar e não tomar mais o tempo de vocês? Muito bom, muito obrigada. Parabéns a vocês por estarem até essa hora, né? Ouvindo sobre uma pessoa importante que é a família. E nós muito obrigada. Vocês viram que família, né? A pastoral familiar está aí para fazer isso, para cutucar realmente, para que a gente possa fazer o nosso país mudar a partir da célula primeira, que é a família. Né? Então, eu junto com a coordenadora da nossa familiar, queria que você tivesse contataço. Tá, mas estará um dia. Então, divulgue, né? A gente vai trabalhar mais esse processo, porque se a gente não mudar as famílias, os filhos, nosso país não vai mudar. Não adianta, não vai mudar. Tá bom? Obrigado. Obrigada.